Essa é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Olá, meu povo! Olha a gente aqui de novo com o programa mais amado do Brasil. E se não for, vai ser, né, não, Ilana? Nós tá dizendo quem sou eu para dizer que não. Eu sou Surama Negromonte, uma mulher negra de 1,60 m, com os cabelos curtos cacheados, com uma mecha branca no cabelo, e atuo como jornalista, fotógrafa e produtora cultural. E junto com Ilana, apresentamos o programa Ser Mulher. Ilana, Oi, se apresenta aí para os nossos gente. ouvintes. Chegamos aqui para mais um Ser Mulher, né? E é isso, minha gente. Para quem já me conhece, oi. E para quem não me conhece, eu sou Ilana, produtora audiovisual, mãe de Inácio, curiosa nata, mulher negra, gorda, de 1,70 m e com cabelos cacheados curtos. Então, vamos embora, né? Dar início. Bora. Porque o programa de hoje, ele tá lindo e especial. Igual as convidadas, né? Ah, não é sério. Vai ser massa. Então, eu tô muito radiante hoje, né? Pelas nossas convidadas, mas também pelo tema, né? Que a gente vai trazer hoje. Sim. Hoje a gente vai tratar sobre acolhimento e falar sobre a importância de ter aquele cuidado com nós mesmas, né? Porque a gente quase sempre se coloca nesse lugar de cuidar do outro e acaba que nunca resta tempo pra gente olhar pra gente e se cuidar de verdade. Tu também é assim, Surama? Com toda certeza, né, mulher? Tu que sabe, que convive comigo. Então, já posso começar a chorar? Não, calma, que a gente vai debater um pouquinho aqui hoje para dar essa acolhida em você também, né? Todas nós. Mas para a gente entender um pouquinho melhor esses processos, né? Nesse nosso, como tu mesmo intitula, esse divã coletivo em que a gente vai acabar se entendendo um pouquinho. Então, o que é que a gente vai falar hoje, Ilana? A gente vai falar sobre e esse tal de autocuidado. Alguém me explica? E para compor a nossa roda de conversa, a gente tem duas mulheres com histórias reais que vão compartilhar conosco suas vivências diante as variadas situações que se passaram na vida delas para compreender o fato do que é autocuidado para elas, né? Uma das nossas convidadas hoje é uma pessoa a qual eu tenho a oportunidade de trabalhar e conviver. E não tem um dia sequer que eu esteja ao lado dessa mulher que eu não aprenda alguma coisa, ela não me ensine algo tão necessário. Ela é a melhor pessoa para te acolher e dizer as palavras que te fazem dar viradas de chave na sua vida, de um coração imenso e um ser extremamente sábio. Nascida em São Paulo, especificamente criada no bairro periférico do Grajaú, porque a gente é assim, meu amor, a gente só trabalha assim. Mas há 4 anos se apaixonou por Recife e decidiu ficar por aqui de vez. Ainda bem, viu? Eu entendo muito ela. Eu entendo a sua escolha, amiga. É uma das idealizadoras da Universidade Livre Grajaú. Livre. Universidade Livre. É aquela que só quer ser... Inglês, né? Quem é essa americana? Jornalista por formação, mas também é produtora cultural. Como se não fosse tudo isso suficiente. Minha gente, o LinkedIn tá on. Atualmente ela atua, é maravilhoso, né? Ainda como coordenadora nos processos e fluxos da área de projetos da Enóis. Menino, que CV, viu? Pra você ver. E é porque a gente nem falou tudo, viu, minha filha? Vamos pra segunda entrevistada, vamos lá. Já a gente anuncia. Que essa entrevistada, ela mora no meu... Então, essa outra também, tá? A Carol mora no meu coração. Essa gosta de dar spoiler, viu? Eita, Já disse o nome da já amiga. lancei, minha gente. Mas, enfim... A nossa segunda entrevistada de hoje é mulher, mãe de Benjamin, entusiasta do autoconhecimento, autocuidado e espiritualidade autônoma. Há 7 anos desenvolve um trabalho com práticas integrativas e facilita grupos femininos que têm como objetivo reconexão com os espaços sagrados de amor pela jornada da vida. Minha gente, sério. Sejam bem-vindas, Carol Pires e Alice Maciel. Sejam bem-vindas. Agora é com vocês. Vocês podem cumprimentar nossos ouvintes. Oi, gente. Bom, é isso. Eu sou a Carol, eu tenho uma estatura mediana,
Sou uma mulher branca dos cabelos lisos e claro. Uso óculos. E é isso. Bora partilhar aí. Simbora. E tu, Alice? Oi, gente. Eu sou a Alice. Mulher, gorda, 1,60 m. Cabelos escuros nos ombros. E acho que é isso. Chegou aí. Olha a voz dessa... Sério. Vocês estão vendo que a gente dá uma voz, assim. A gente é apaixonada por essas mulheres. Vocês estão percebendo já, né? E é porque o programa está começando agora. Mas bora pro assunto, né, Surama? Bora pro assunto. Vamos embora. Acho que vai soar um pouco estranho essa solicitação que eu vou fazer para vocês agora. Mas já vai fazer um pouco de sentido, tá bom? Eu gostaria que vocês me descrevessem em detalhes do momento que vocês acordaram até o momento de chegar aqui. Por favor. Haja memória. Nossa, eu tô super em memória hoje, porque hoje a gente tá um dia bem. Eu perdi o sono às 5 da manhã. Fui pra sala comer bolacha, que pra mim é bolacha, e chá. E voltei a cochilar às 7, acordando atrasada pro meu Pilates. Fui no Pilates e fiz um exercício que eu nunca tinha conseguido. E que isso foi muito incrível. Mas, mesmo assim, estava numa autoestima bem confusa. Fui fazer minha unha, que é uma coisa que é sagrado. Tive que, nesse meio do caminho, fazer 1000 reuniões. E, nesse meio do caminho, esqueci meu celular na bicicleta, mas consegui pegar ele a tempo, no meio da rua. E vim para gravar um episódio, né, na parte da produção. E agora estou nesse segundo e no meio do rolê, rodando outros pratinhos de outros trabalhos ao mesmo tempo. Alice. Eu acordei 6h50, meu filho entrando no quarto para me dar bom dia, porque ele estava indo para a escola com o meu companheiro. E ele sempre vem, assim, se eu não estou acordada, que geralmente eu não estou. Essa parte da manhã cedinho é o meu companheiro que faz. Mas aí ele sempre vem, e aí ele veio de manhã, deu bom dia. Eu fiquei ainda na preguiça, mais uns 15 minutinhos na cama. Eu levantei, fiquei zanzando pela casa, olhando um pouquinho a bagunça que eu tinha que arrumar. E fui preparar um café. Tomei um café com cuscuz, ovo, gostosinho. Cuscuz de ontem, que estava na cuscuzeira, só fiz ovinho. E aí eu fui dar uma trabalhada, assim, responder umas mensagens, gravar uns áudios que eu precisava de meditação, de umas coisas dos projetos. E aí depois fui fazer umas compras, fui fazer feira, fiz supermercado, já para a semana que vem, que ainda dava para segurar uns dias, mas eu disse, semana que vem vai ser puxado, eu já vou adiantar. E saí adiantando. E voltei para casa, fiz um atendimento terapêutico e fui buscar... Não, e aí recebi uma mensagem da psicóloga da escola dizendo... E foi muito assustador, assim, porque ela mandou uma mensagem dizendo que... Foi bem séria. E eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa, porque ela só tinha ligado uma outra vez que ele tinha se machucado. E aí ela ligou e disse que tinha acontecido. Aí falou, lá, teve uma confusão, Benjamin apanhou na escola hoje. Tem 9 anos ele. Do amiguinho. E aí eu fiquei meio tensa e tal. Aí fui buscar ele na escola junto com o Léo. E fiquei apreensiva, sem saber como ele estava, né? Ela disse que ele estava bem, mas eu queria ver com meus olhos. E aí ele estava bem. E contou, assim, e eu fiquei muito, muito feliz, assim, porque Benjamin é muito impulsivo. E ele disse que o amiguinho xingou ele, aí ele disse, é você, aí o amiguinho partiu para cima dele e ele não revidou. É tanto que a psicóloga suspendeu a criança que bateu nele, porque ele, de fato, não respondeu. E esse Benjamin é um Benjamin que a gente está trabalhando muito já faz um tempo, sabe? Para ele ter mais calma, assim. Ele é como eu sempre fui, impulsiva, reativa. E aí ele conseguiu, velho. E aí eu fiquei muito feliz. A gente almoçou junto, né? Com esse gostinho bom, assim, pô, tá fluindo, sabe? A história com ele. Comecei a ficar um pouco ansiosa. E é muito doido a ansiedade, porque você não sabe exatamente, às vezes, de onde vem. Você fica meio agitada, meio agoniada, meio assim. E eu falei, o que é que tem para fazer hoje, assim, né? Porque de noite eu vou para uma cerimônia do cacau, dançar e tal. Eu disse, tem a entrevista, né? É um lugar de que você se expõe, que você fala. Eu não tenho o hábito de estar com o microfone na minha, assim. E aí eu sabia que era isso.
Peguei e vim embora pra cá. Léo e Benja me deixaram aqui, foram pra Roda Aurora andar de skate. Enquanto eu tô aqui com vocês. Então, minha gente, propositalmente eu pedi para as meninas falarem sobre o dia dela para que a gente tivesse uma noção. Olha quantas coisas essas mulheres já fizeram até agora. E ainda o dia nem acabou. Então, eu já quero começar a nossa roda perguntando: há espaço para o autocuidado? Bom, isso é muito louco, porque para mim era uma coisa que não era pauta, né? Eu sou uma pessoa que fui muito mais próxima do meu pai, né? Cresci mais próxima dele. Quando meus pais se separaram, morei com meu pai. Então, é uma referência muito mais masculina e machista, né? Porque estamos anos-luz de sair desse lugar. E era muito louco, porque ele era uma noção de tem que fazer, né? Levanta, bora fazer, realizar, acontecer. Não tem espaço para frescura, como ele diria, né? E eu fui condicionada a isso a vida inteira e tratava as pessoas assim. Eu lembro que tinha épocas que eu falava para umas amigas, tipo, seja homem, vamos lá, força. Então, isso era a minha referência. Até que, depois de um casamento de 10 anos, eu me separei, em 2016. E eu fiquei muito na merda, muito na merda. Mas eu me cobrava do tipo, como eu tô na merda, se eu sou a pessoa da resolução, eu vou ali, né? Eu tive situações bem complicadas na separação dos meus pais, de morar em outro estado, muito nova, enfim. E eu fui, né? Até meu analista essa semana falou, o que você sentiu nessa época? Eu falei, não sei, eu estava fazendo. Ele, não, como você se sentiu? Porque eu não tinha espaço para o sentir. E na separação foi muito louco, porque eu lembro de um dia eu no chão, deitada, ligar para uma amiga e falar assim, não tô bem. Ela, mas você resolve, já passa. E eu falei, nossa, isso é o que eu fiz a vida inteira com as pessoas, né? Eu criei essa imagem, né? E eu, caramba, não tá passando. E eu não tô sabendo. E foi a primeira vez que eu entendi que eu tinha que buscar uma terapia. E aí eu fiz 4 sessões e me dei alta. Mas voltou depois, né? Não, então. Aí demorou um psicologia. tempo para eu ir entendendo outros processos, né? De autocuidado. Inclusive, dentro deste processo também, com um amigo, o Tony Marlon, a gente criou umas lives antes de pandemia até, para falar de autocuidado periférico, de movimentos sociais, porque estava uma onda muito triste de suicídios em movimentos sociais. Porque é isso, além de, né, ser uma mulher criada mais com o pai, né, com esse olhar, né, machista, sou periférica, né? Uma coisa que eu não falei no início, sou uma mulher gorda periférica. Então, muitas violências ali. Então, as pessoas de periferia também nasceram para ir para a luta, né? Você tem que estar ali no busão, correr atrás de busão, não sei o quê. Então, eu fiz essas 4 sessões de terapia, me dei alta, fiz esse papo com o Tony e aí comecei um processo de autocuidado. Já eu volto para tu aqui, para tu falar um pouquinho sobre como tu entendeu o que era o autocuidado e como tu pratica. Alice, conta pra gente como é que você entende e se você disponibiliza no seu tempo o autocuidado. Qual foi o teu primeiro contato com o autocuidado? Eu não consigo me lembrar, assim, de um primeiro contato com autocuidado, assim, específico. Tiveram momentos na vida que houve, né, esse encontro. Mas há uns 8 anos eu atravessei uma turbulência bem grande, assim, sabe? E foi tão grande que eu parei de me reconhecer. Eu lembro muito, minha irmã, eu liguei para minha irmã assim, aos prantos, ela falou, Lili, tu não tá legal, tu não é assim, tu só tá vendo o lado dark da força. E ali eu fui procurar ajuda, sabe? Procurei ajuda e é bem linda essa história. Não vou me contar para não me alongar, mas eu fui atrás de práticas terapêuticas, né? Lá na Várzea, um lugar que tem do SUS, que tem práticas holísticas. Eu sei. Eu esqueci o nome agora, tem uma siglazinha. Fui lá. Tinha que chegar de 5 da manhã para você pegar uma ficha e tal. E eu naquela época, estava passando um perrengão financeiro. Tinha que ser gratuito. E não consegui pegar a ficha. Eu cheguei lá de 5 e pouca da manhã, já tinha acabado. E nesse mesmo dia, eu encontrei uma pessoa que me acolheu, sabe? Com as práticas integrativas. Então, desde então, desses 8 anos para cá, o autocuidado tem sido um movimento diário. Massa, então deu pra gente entender um pouquinho aí onde vocês se tocaram, né, nessa questão do autocuidado. A gente vai
querer saber um pouquinho mais a fundo como é que foi esses processos, mas agora a gente vai dar uma pausa rapidinha, porque a gente precisa dar esse intervalo. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e agora é hora da gente assentar mais, né? Aprofundar essas experiências sobre autocuidado. Vamos embora, né? Que agora, Carol, eu queria que tu trouxesse... Porque, assim, fazer a unha é um autocuidado, fazer pilates é um autocuidado. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho, que eu acho que tu vai trazer muito bem falar sobre isso, que a gente já falou milhões de vezes. E eu queria dar a oportunidade para outras mulheres também entender que o autocuidado não é só ir à terapia, né? Existem outras formas também de você se autocuidar. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua vivência e da tua história para a gente apresentar aí para o mundo. Dentro desse processo também, eu tinha uma dificuldade de entender o meu feminino. Então, além de tudo isso, eu não me identificava com essas práticas, né? Porque, tipo, achava tudo muito, ai, que meloso, né? Quem me conhece sabe a minha questão de muitos abraços e coisas, então tinha essa dificuldade. Curiosamente, eu queria fazer psicologia de faculdade, meu pai não deixou, disse que era coisa de maluco. Então, eu também enraizei isso. Então, tinha essa distância. E nesse processo com o Tony, que a gente fez umas lives assim, eu comecei a entender que autocuidado tem outros momentos e recursos, além de processos terapêuticos, acompanhamentos profissionais, que são extremamente importantes. Então, a decisão de mudar de estado, porque eu morava no bairro periférico, que para mim diz muito sobre mim, sou quem sou pelo meu território, porém, era longe do centro, eu não queria morar para um bairro mais próximo de metrô, porque ia encarecer minha vida, isso para mim não fazia sentido. E aí eu conheci o Recife em 2017, entendi que era um caos menor, então que ali eu podia ir me adaptando nisso. Não sou uma pessoa de fazer grandes planos e, de repente, quando eu vi, eu estava aqui em Recife. E aí, isso para mim, eu acho que é, por exemplo, um autocuidado, porque eu abri mão da minha rede de apoio, da minha raiz, de trabalhos, né? Porque eu trabalhei muito com o território do Grajaú, para vir para um lugar que não tem frio. Eu não gosto de frio. Então, é uma coisa que me deixa mal-humorada, né? O frio, tomar banho no frio, gente, que sensação horrorosa. Então, mudar foi um autocuidado. E dentro desse mudar, eu sempre brinco que eu ganhei horas de vida, porque eu ganhei 3 horas e meia do meu dia. Porque em São Paulo, para eu me locomover da minha casa para o trabalho, eram sempre de 3 a 4 horas por dia. E agora, como é? E então, nesse caminho, eu cheguei aqui em maio, em junho, já comprei uma bicicleta e só andei de bicicleta, só ando de bicicleta. Além disso, eu pratico Muay Thai, que foi uma coisa que eu conheci em São Paulo, saí por questões, divergências políticas ali, fiquei pensando, foi um lugar que eu fiz a aula e vi que minha cabeça ficou desligada 1h30, isso foi incrível, porque eu tenho uma questão com ansiedade, e eu falei, uau, é esse lugar aí que eu preciso. Então, o Pilates, e o Pilates como complemento. Aí, aqui, eu fui fazer terapia, porque eu me vi sozinha, né, me vi, tipo... Tá, beleza, eu sou essa da praticidade, fiz tudo. Cheguei aqui, tive um problema com rato, eu tenho pânico de rato, e eu não tinha pra quem ligar, né? Diferente da minha vida, que eu morei 35 anos na mesma casa, na mesma rua, e tinha minha vizinha pra bater lá e falar, ai, dona Nilvia, me acolhe aqui. E aí foi louco, falei, tô sem chão, pedi até ajuda na época pra Ilana, né, que foi na época que eu fazia com a Geórgia, fiz uns 6 meses de terapia, entendi esse negar o feminino, não sei o que lá, e colocando essas atividades físicas, mas eu não coloquei de uma vez, assim, eu não me forcei a colocar 1000 coisas. Aí, 1 ano, eu comecei o Muay Thai, no outro Pilates, no outro a musculação. Tu teve esse cuidado contigo, né? De também não atropelar o teu limite e o teu momento. E eu acho que também tudo isso fala sobre essa coisa de se olhar como prioridade, né? Eu acho que essa é, para mim, quando eu enxergo o autocuidado, eu vejo que essa é a grande chave. Você começar a se colocar nesse lugar de o que é que está me fazendo bem agora e o que é que não está me fazendo bem e tentar equilibrar esses pratinhos, né? Aqui, eu acho, foi bem legal isso aqui que Surama escreveu sobre esses tópicos e esse equilíbrio de pratinhos sobre o físico, emocional, social e espiritual. É muito difícil chegar nesse equilíbrio de todos os pratos rodando, mas eu acho que é essa grande busca sobre esse equilíbrio, né? Como é que tu vê isso, Alice? Ilana, eu sinto que é necessário a gente entender que o bem-estar pode ser bússola.
né? Então, assim, às vezes eu não vou dar conta de estar cuidando tanto do meu físico agora, mas estou cuidando do espiritual, estou cuidando de outra coisa. Usando sempre o bem-estar como bússola. Hoje em dia eu compreendo isso. E teve uma parte da tua fala que eu achei super interessante, a questão com o feminino. Porque eu atendo há alguns anos e a grande questão das mulheres é a negação do feminino. Obviamente, isso tem a ver com o machismo, né? E os homens ali no topo. Então, de alguma forma, eu vou espelhar e vou ter comportamentos voltados para esse espaço de guerreiro. E para aquele projeto do que é o sucesso, né? Do que é ser bem-sucedido. Exatamente. Então, e sempre pelo outro e nunca por você, né? Sim. E aí eu sinto que é bem esse lugar. Assim, a gente precisa voltar a equilibrar esse masculino e feminino em nós. Eu sinto que é um trabalho importante. E o autocuidado, ele tem tudo a ver com o feminino. Ele tem tudo a ver com a gente estar com essas energias equilibradas. Até porque é isso, né? A gente falou em alguns episódios aqui. Esse autocuidado, muitas vezes, ele é negado justamente por quem cuida faz a vida de tanta gente funcionar bem, né? Traz esse bem-estar para tantas pessoas, mas às vezes é a que custo? Assim, a gente tem esse costume de dizer que esse programa ele é feito por mulheres, mas ele é para todo mundo, porque mais do que nunca a gente precisa que os homens nos ouçam, para essas informações chegarem a quem a gente precisa de pegar na mão e compartilhar e dividir esse fardo do cuidar. Não tem que ser só nosso. Ele é historicamente nosso, né? E falando em importância, eu queria saber de vocês como é que vocês tiveram a consciência sobre a importância de ter um momento de se cuidar no dia de vocês, assim. Vocês conseguem praticar o autocuidado pelo menos uma vez no dia? Sim, eu acho que tem uma coisa também que tudo isso que a gente está falando é dentro da pressão social. Parece que, assim, da noite pro dia eu acordei e, nossa, vou me cuidar e, nossa, comercial da Monange, né? Comercial da Monange. Tenho aqui muitos meus dinheiros e estou fazendo as coisas. Não, né? É dentro dessa pressão de... Mesmo o meu pai, né, me cobrando ser uma ótima profissional, tal, ele também me cobrava, você tem que casar, você tem que ter filhos, né, você tem que não sei o quê. E sempre nesse lugar. E eu via minha mãe se matando de trabalhar, porque ela não estava no casamento. Então, esse distanciamento da personalidade mulher na minha casa sai quando ela precisa, ela se ocupa ali por não, né, em outro episódio já falou a dificuldade da separação, né, de como você sai dessa relação. Então, por isso cheguei nesses lugares da cobrança. Então a gente se cobra muito e é muito difícil, né? Porque vai pegando, abraçando tudo, fazendo. E hoje o autocuidado, às vezes, é eu negar uma reunião, por exemplo. Ou falar assim, não vou, hoje eu vou dormir mais um pouquinho. Tá tudo bem, hoje mesmo. Falei, tá meio caos, porque muitas coisas aconteceram nos últimos dias. Só que eu falei, hoje eu vou focar no programa, vou responder algumas mensagens, porque é o que eu consigo fazer. Se eu fizer mais que isso, eu sei que meu coração vai acelerar, vai esquentar meu peito, porque eu consigo identificar algumas coisas no meu corpo. E é isso. Tipo, isso é um autocuidado. Ele não é só parar e fazer meu skincare, porque eu nem faço isso. Eu faço skincare, mas eu faço outras coisas também. De manhã, por exemplo, acordar e ficar na cama, e escutar os meninos lá fora, organizando tudo. Eu não levanto. Eu levanto quando eu quero ver o sol nascer. Ficar na cama um pouquinho mais é autocuidado. Mas hoje eu também fiz esfoliação com óleo para vir para cá. E de noite eu vou ter uma reunião de um grupo de feminino para dançar, tomar cacau e ritualizar. Tudo isso autocuidado, né? Então são vários movimentos. Deixar o celular no silencioso. Uma coisa que eu aprendi há uns 2 anos é silenciar o WhatsApp e pegar na hora que eu tenho disponível para atender. E não ficar achando que a demanda alheia é... Quem controla o quê, né? Exato. Né? Então... São infinitas as formas de autocuidado. Infinitas, né? Infinitas. E eu sinto que sim, cada vez mais, justo pelo processo de autoconhecimento profundo e compromisso com o meu bem-estar, eu sinto que eu estou fazendo assim vários movimentos. Nossa, e é muito bonito ver. Eu acho que eu vi muito mais esse desenho, porque assim, quando eu conheci a Alice, eu já conheci nessa minha busca por autoconhecimento e tal. E eu pude ver um pouco do processo de Carol, dessa coisa do autoconhecimento, estar completamente atrelado ao autocuidado. Uhum. E é realmente transformador, assim. Tipo, essa chave virou agora. Tipo, não foi uma coisa... Não analisei, mas, tipo, para mim, tu é um grande exemplo, amiga, de a pessoa que busca se entender e se conhecer melhor e, a partir daí, buscar soluções... e coisas que às vezes nem são tão práticas. Por exemplo, tem coisas na agenda para fazer,
por exemplo, tem coisa... Eu sou uma pessoa muito flexível. Isso, às vezes, é bom e às vezes é ruim. Porque, por exemplo, às vezes, se uma pessoa me chamar para um negócio e eu tinha uma unha marcada, eu vou com a pessoa, entendeu? Carol, ela não é essa pessoa. Ela vai para a unha dela marcada porque estava na agenda dela e estava tudo... E é o jeitinho dela, que eu já entendi. Tipo, nem antes eu fazia, amiga, mas é uma unha, tu pode... Tipo, hoje em dia eu nem falo. Então, mas assim, é isso. Eu acho massa essa coisa de como isso está atrelado e como eu pude ver hoje, eu percebo agora, a partir dessa fala de Alice, como isso está conectado, né? Como as duas buscas... Porque é isso, não adianta você... Essa coisa da skincare pela skincare, sabe? É skincare para sentir meu corpo, para olhar com leveza aqui. É parar um momento para você, onde você olha e faz algo por você. E tá fazendo sentido para você, entendeu, amiga? E não porque as pessoas disseram que autocuidado é skincare. Tipo, não é sobre isso, é sobre... O que tá... Essa coisa da bússola faz muito sentido, porque nem sempre a bússola vai apontar para o mesmo lado. Então, a gente tem que entender, agora eu preciso cuidar e fortalecer meu espiritual. E é nesse caminho aqui que eu vou. Agora eu preciso colocar o meu corpo. Eu estou sentindo que eu preciso, estou entrevada, E agora eu vou para essa questão do meu corpo. É o meu trabalho, preciso focar. Então, a gente percebe que o autocuidado está até no trabalho. Uma das coisas que eu também aprendi com Carol é que, tipo, o autocuidado, ele não precisa ser uma coisa cara, não precisa ser uma coisa paga, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Inclusive, uma das coisas que eu aprendi com ela também foi escalda-pés, que a gente bota na bacia uma aguinha morna e umas ervinhas e bota o pezinho lá. Minha gente, isso é uma coisa mágica. E veja, super simples. Eu aprendi isso com a bicicleta. Eu acho que a bicicleta me ensinou sobre isso. Sobre como... Hoje mesmo eu fiz... Caramba, são sol a pino. Eu vou de bike. Não, eu vou de Uber. Eu vou de bike, porque eu tô querendo pensar em umas coisas, assim. E aí foi bem isso, eu falando sozinha o caminho inteiro, conversando comigo mesma. Mas isso para mim já é uma questão, assim. A bike fez com que... É um autocuidado para mim de... sentir o vento e comigo mesma. Eu acho que essa coisa da maternidade também é difícil às vezes a gente estar sozinha e a bike traz isso, esse momentinho tá só eu ali pedalando, eu e meu corpo sentindo aquelas partes e fluindo, sabe? Uma coisa que eu queria trazer para a roda, que eu acho que é importante, nem sempre a gente teve essa consciência, né, sobre, inclusive a gente iniciou o papo falando sobre isso, a gente nem sempre teve essa consciência do autocuidado. E quando vocês não tinham essa consciência, como era a vida de vocês? Porque, assim, eu acredito, e pela minha vivência, que o corpo, ele é o maior sinalizador das coisas, né? E quando a gente não para, o corpo reflete muito. Sim. Eu queria saber de vocês como isso reverberou. Nossa, em muitos caminhos que hoje eu olho e falo, que caos. Porque... Tô falando do meu pai escuta o programa, né? Mas, pai, eu agradeço muito, porque a força, também tem toda essa força de fazer tudo que eu faço a partir dele, mas é isso. O meu irmão mais velho, homem, e aí veio de uma personalidade, né? Que não verbaliza muito as dores e tal, e veio eu. Então, isso foi uma crise, era uma crise na minha casa, do tipo, entrar na casa da minha avó e, a bicudinha chegou, não sei o quê. Então, porque para eles... Menina era quieto e o menino que era o bagunceiro. E na minha casa era invertido. Então, isso foi difícil. Uma tia minha passou o Natal em casa e falou, nossa, mas você é legal. Eu falei, eu sempre fui. Né? A diferença é que vocês não entendiam. Então, por quê? Porque aí eu explodia, né? Do tipo, não estou sendo compreendida aqui, então... Eu falava, eu sou chata mesmo. Não sei o quê. Então, era sempre nesse lugar de me achar muito agressiva, assim. De ser agressiva, mas... eu achar que eu era muito mais. Então, eu me forçava, por exemplo, no processo de fazer muitas coisas, de ser muito dedicada aos amigos, não sei o quê, porque já que eu sou agressiva mesmo, sou uma pessoa difícil, então eu tenho que estar ali. Então, eu realmente não tinha tempo para mim, por exemplo. Eu quero falar um pouquinho também da minha experiência, que é muito similar ao relato de Carol. Mas agora a gente vai precisar ir para o intervalo. E já a gente está de volta. Não sai daí não, viu? Que a gente tem muita coisa para conversar. Importante. Eu estou emocionada.
tá vendo que foi bem rapidinho, a gente já tá de volta. E fala aí, Surama, conta aí como foi tua experiência. Então, a minha história é parecida com a de Carol, nesse sentido de que eu era a mais estourada, E, assim, o tempo todo as pessoas reforçavam em mim que eu era forte, que eu conseguia, e eu negava muito o meu feminino, né, nesse processo. E aí todas as cobranças eram em cima de mim, e não em cima do meu irmão, que é mais velho, sabe? O meu irmão era, ai, não, o bichinho. E, enfim, cresci dentro disso, né? Uma mulher muito masculina, com o meu lado masculino muito, muito aflorado. E depois que eu entendi o meu corpo, hoje eu tenho ansiedade, tenho crise da síndrome do pânico, e são coisas que são reverberadas no meu corpo hoje por conta de tudo o que foi consumido na minha infância e no meu processo, sabe? Mas, Alice, traz pra gente a tua história. É muito parecida com a de vocês duas. Essa história do lado masculino aflorado, essa agressividade, essa reatividade, foi algo muito recorrente. Diante das violências que eu tive na infância, assim, a forma como eu encontrei foi de me defendendo, criando uma figura assim carrancuda e brava. E aí depois eu para tentar mudar isso, eu passei para outro lugar, que era boazinha. Foi para os extremos. Fui, porque é como a gente vai ter antes do autoconhecimento, do processo, né, profundo mesmo de reconhecer tudo isso. Aí eu saí da agressiva, da reativa, para a boazinha. Mas estava lá dentro um vulcão não curado, de todas as dores e questões. O mundo, na minha mente, a partir das vivências, não era um lugar amigável, né? O mundo, ele ia me machucar. Então, eu virei a boazinha. E nesse lugar de boazinha é muito perigoso também. Dizer sim, né? Querer agradar e tal. Que também é uma questão do feminino, né? Da dor do feminino. De aguentar. De aguentar calada e de rindo, né? Essa condescendência com essa loucura que é essa pressão em cima da mulher. E aí eu entrei para o outro extremo, até o processo de autoconhecimento dar start na vida, né? E aí foi indo, eu já atendendo, eu já trabalhando como terapeuta, mas ainda me desfazendo desses espaços de boazinha que aceita tudo. Até chegar um movimento que aconteceu muito forte, de eu precisar dizer um não verdadeiro, me posicionar e me afastar de certas conexões que não eram boas conexões para mim, não eram honestas, não eram verdadeiras. E esse lugar foi muito importante, porque eu rompi a boazinha para entender aquilo que eu mereço, mas ao mesmo tempo a minha reatividade foi dizer, não, aqui não. E isso, o que é mais autocuidado do que você se posicionar e dar o limite. Dar o limite. Isso, sabe? A boazinha acabou ali. Então, eu tô nesse processo de cura dessa mulher vulcânica, cura dessa mulher boazinha, que eu acho que essa aí tá bem mais desfeita. Encontrando um espaço bem pacificado dentro de mim. Eu estou há 1 ano e meio me reconhecendo uma mulher completamente diferente, daqui inclusive você conheceu. Uma coisa importante, observando as falas, a gente só passou a virar a chave a partir de uma grande ruptura, uma dor, né? Porque parece que a gente não consegue ter espaço para isso. A gente tem que ser esse negócio masculino, feminino e tal, só que chega uma hora que a gente não aguenta e não é ensinado, né? É tipo, vai lá fazendo. E outra, exatamente, a gente tá muito condicionada aí no fluxo, né? A atropelar os sentimentos, atropelar as dores. Mesmo você lá, eu mesmo tenho muita tensão aqui, né? Nos ombros. Eu passo mal literalmente de falta de ar. Então, assim, é muito louco a gente se colocar nesse lugar, né? E extrapolar todos os limites ao ponto de adoecer, sabe? De adoecer o corpo. Eu acho que nessa fala, eu acho que a única coisa que pra mim foi diferente, eu sempre fui essa pessoa mesmo, impulsiva, reativa. Hoje sou bem menos, mas eu acho que esse meu posicionamento de limite sempre foi uma coisa muito minha. Eu acho que porque eu tive uma relação muito difícil com meu pai, dentro de casa. Quando eu saí de casa, mudou a relação. E hoje é meio que como se eu tivesse mapeado melhor. Então, eu sei conduzir melhor. E depois de Inácio, já veio uma outra relação. Enfim. E aí, o que é que eu percebo? Às vezes, é que esse meu posicionamento me livrou de muitas coisas ruins, sabe? E isso foi por conta desse meu temperamento ou dessa minha condição de dar esses limites. E o que eu percebo hoje, conversando... Eu fiz uma viagem recente com um amigo, que, na verdade, nem era amigo. Ele era um colega, assim, a gente se conhecia, mas a gente passou 10 horas conversando e acabou que, tipo...
foi um grande divã dentro do carro, porque a gente tinha 5 horas para conversar, porque a viagem durava isso. E aí, eu conversando com ele, me veio isso. Meu Deus, como o meu jeito de lidar com algumas coisas, principalmente com relações, me salvou de algumas enrascadas. Tendo equilibrado um pouquinho isso, na adolescência, na vida adulta, eu percebo que esse equilíbrio de emoções me levou para uns lugares que talvez me livrou de algumas situações que eu consegui colocar um limite com mais facilidade, né? E eu percebo que é uma coisa unânime, né, entre as mulheres, assim, essa coisa da gente colocar um limite, conseguir colocar um limite, porque a gente foi ensinada a não colocar. Ou né? isso ser um desafio, né? Geralmente para os caras não, tranquilo. Eu lidei aqui com isso de uma forma muito... Pra gente é uma questão colocar limite, né? Às vezes Vocês acham que essa sobrecarga que a mulher vive, né, diária, é vamos dizer, um empecilho para esse lugar do autocuidado ou não? Eu acho que depende da dinâmica, né? A gente tem tantas pessoas vivendo de tantas formas, mas a verdade é que eu sinto que parte muito também da consciência, porque num dia de 24 horas você conseguiria tirar 5 minutos para respirar, né? Ou, por exemplo, se você vai dentro de um ônibus, você pode ir dentro de um ônibus muito irritada porque está apertado, e porque está em pé, ou sei lá o quê. Ou você pode, sei lá, de repente botar um fone e ouvir um som. Porque nada é mais incrível do que uma música, né? Ou um podcast, ou algo que te dê uma sensação melhor no meio daquela situação. Então, a gente pode atravessar a situação de formas distintas. Tem umas situações que são bem mais desafiadoras do que outras, é fato. Mas eu sinto que essa consciência de que é possível que seja melhor, né? A gente pode tornar algo melhor sempre. Eu acho que também tem um pouco a ver com essa coisa da gente se priorizar, né? Que a gente nunca se coloca nesse lugar de... E eu acho que tem um recorte que talvez Carol possa falar um pouco melhor. Tu falou do busão e tal, mas tem um recorte social aí que está atrelado à consciência, que é muito forte, né? A gente percebe, se você demora 1h30 para chegar na sua casa, você não consegue ir de outro jeito que não... Porque uma coisa é você... Eu entendi, minha gente, na vida adulta, que a melhor coisa do mundo é você ter escolhas. Sim. É você escolher, não, eu quero ir de bike, porque eu quero ir de bike. Eu quero ir de Uber, eu posso ir de Uber. E assim, às vezes você não tem muita escolha. Sim. E aí você precisa realmente ampliar esse olhar e trazer essa consciência que às vezes não chega, porque você só está preocupado em, às vezes, fazer o rolê do pão entrar em casa e tudo mais. Então, essa consciência, ela precisa ser disseminada, né? Sobre como a gente realmente consegue deixar as coisas melhores, sim. Mas eu, às vezes, não tenho essa consciência disso. É exatamente isso, a questão consciencial mesmo. É claro que acho que tem cenários que são mais favoráveis do que outros, eu acredito, obviamente, mas eu sinto que é uma questão consciencial. Isso é muito louco, porque meu pai sempre falou, você tem que se formar para ter um bom emprego. Então, o sonho da minha vida era ter um crachá de uma empresa famosa. E aí eu me lascava, porque era isso. Quando eu comecei a trabalhar, era uma época que São Paulo estava construindo os corredores de ônibus, bilhete único, não sei o que lá. E, mano, era loucura. Eu testava todos os tipos de trajetos, chegava atrasado no estágio, que eu ganhava R$185 trabalhando de domingo a domingo, gastando 2 horas, e tomava advertência. Tomava todo de uma advertência. Ela dizia que na próxima ia me suspender, que com isso descontava um dia de trabalho e não sei o quê. E eu falava assim, mas gente, né? Mas vamos lá, né? Meu pai falou que eu tenho que trabalhar, porque era de uma cobrança do não quero que você passe o perrengue que eu passei, então vai aqui. E fui por muito tempo tentando me encaixar no mundo corporativo, até que quando eu fui demitida, entendendo o que eu queria, e aí um coletivo no meu território estava precisando de alguém de produção, eu comecei a trabalhar no território, eu liguei pro meu pai e falei assim, por que você fez isso comigo? A vida inteira você falou que eu tinha que sair para trabalhar, e a gente fala, né, muito que os bairros periféricos são bairros dormitórios, né, que você só vive lá para dormir e passa a maior parte do tempo atravessando as pontes para poder trabalhar, enfim. E aí eu brinquei e falei assim, olha, não vamos fazer isso com o Gabriel e com a Manu, que são os meus sobrinhos, né? Deixa eles também conhecerem os territórios, porque fez muita diferença quando eu comecei a trabalhar no meu território. Porque eu entendi que o meu território não era só um bairro periférico que eu morria de vergonha de falar. Eu falava que eu morava perto do Autódromo de Interlagos, porque todo mundo sabia que era Fórmula 1.
Então, hoje não, eu sou do Grajaú. Eu sou do distrito do Grajaú, um dos bairros mais populosos. É longe a partir do quê, né? Todo mundo fala, São Paulo dos prédios, não sei o quê. Tem cachoeira no meu bairro, você sabia? Então, isso foi muito importante até de autoconhecimento e de autocuidado. Tipo, eu entender que eu posso trabalhar no meu território. E por isso era uma escolha, né, também de não sair do meu território para ir morar num lugar. Quando eu mudei, foi de estado por outras condições. E não porque, meu bairro periférico. Mas é difícil você cobrar de mulheres. Eu até, né, enfim, polêmicas. Eu tenho muitas questões com o sagrado feminino. Porque como você fala para uma mulher de periferia, pela mau útero, não sei o que lá, lógico que tem várias camadas. Mas é muita dor, pô. É muita distância. É filho, é falta de água o tempo todo. Sabe, tanta tretinha ali para resolver que não é difícil você ficar falando para ela se amar, para ela não sei o quê, para ela não sei o quê. Às vezes ela só quer dormir, sabe? Ou ela quer conseguir um dia abrir a torneira e lavar a roupa dela em paz. Porque na minha casa, todos os dias, 18 horas, acabava a água, voltava no outro dia, 5 horas da manhã. E olha que eu não morava numa favela, eu morava num bairro periférico, entendeu? Eu acho que a gente precisa entender esses recortes, mas o que eu percebo na tua fala é que essa ligação pro teu pai foi uma chegada de consciência. Exatamente. Sim. Tipo, virou uma chave ali de tipo, opa, não é assim não. Não é como me disseram a vida inteira, né? E eu acho que eu concordo plenamente, amiga. Porque nessa vida, trazendo para o meu recorte de mãe, muitas vezes não tinha esse momentinho do autocuidado, não. E aí você pensa, 5 minutos em 24 horas. Tá, mas eu só queria comer o meu pãozinho aqui com queijo e tomar um café e aí, enquanto a criança não chora, sabe? E é muito louco vocês trazerem isso, porque nesse exato momento da minha vida, eu tô, trabalhando em 4 locais diferentes. Então, o meu dia, ele é todo preenchido e o momento que eu tenho é quando eu tomo um banho e deito na cama e durmo. Nossa, eu apago. É a melhor sensação do mundo. Eu apago. Então, assim, eu tô muito cansada. Hoje é um dia deles e eu disse assim... Ai, mãe, só queria dormir. Hoje eu só queria ter um tempo para dormir. E me peguei falando esses dias sobre 24 horas está pouco para eu fazer tudo que eu tenho para fazer. Então, assim, agora me pergunte, qual é o momento que eu tenho para mim? Aí eu estava pensando sobre isso, assim, eu não estou me alimentando direito e estou só trabalhando, sabe? Aí a semana passada eu disse, não, peraí, eu vou me desconectar, vou fazer alguma coisa. Dá o limite, né? E aí fui pra casa dos meus sobrinhos, que é onde eu me renovo, e fiquei lá, sabe? Aí essa semana eu tô super exausta. Eu disse, meu Deus, que momento que eu... Aí eu fui calcular, só daqui a 2 semanas é que eu consigo fazer alguma coisa. Então, assim, realmente é surreal esse lugar, né? De você não se olhar e não se colocar... Diz assim, parou. Aí uma coisa que eu gosto muito é de ficar olhando os aplicativos da Shopee. Olha! pra ver as encher coisas. carrinho, né, amiga? E pra não ver comprar as nada. coisas. E outro dia eu... Poxa, velho, não tô nem com tempo de fazer isso. Nem de ver minhas futilidades em paz. Mas eu acho que a Alice pode trazer uma fala pra gente. É muito importante sobre essa retomada de consciência. Como é que tu vê esses caminhos, assim, pra gente tentar... se conectar com essa consciência de fazer o melhor dentro do que o melhor pra gente, dentro desse caos que a gente geralmente está inserida, semana sim, semana não. Mas como tu consegue direcionar isso assim, na tua vida, Alice? Alice, eu vou pedir só uma licencinha em 1 minutinho. Pra gente poder... Poxa, ok, vamos pro intervalo. Mas a gente tem que fazer, né, amiga? Porque a gente tem que, né? Os ouvintes têm que ficar aqui curioso, querendo saber mais. Gente, vocês estão vendo, né? É cada suspense que ela faz. Mas tudo bem, vamos pro intervalo, já a Alice responde. Já a gente tá de volta, não sai daí. Voltamos. Olha, Ilana, pra tu ficar tranquila, eu interrompi. Mas é a minha função, mulher. Vamos deixar a Alice responder minha perguntinha. Alice, responde a pergunta de Ilana, mulher, pra essa mulher se acalmar. Minha gente, vocês trouxeram umas coisas muito interessantes, assim, que foi esse corre da vida, essa vida moderna, essa vida corrida, né, da gente.
E termina que nessa vida corrida, a gente não pensa sobre o nosso ser no mundo. É como se a gente não conseguisse nem elaborar isso. Agora está crescendo um bocado mais. A gente vê uns podcasts, umas coisas ou outras, mas na época que eu procurei, eu não encontrei, não era fácil. Como é que a gente vai saber que pode ser diferente se ninguém está falando sobre isso? Eu vou achando que o meu corre é aquele. Você falou em síndrome do pânico. Em 2010, eu tive 1 ano de síndrome do pânico todos os domingos à noite. Eu demorei 1 ano para eu entender que era o meu trabalho. Porque domingo à noite era o dia que eu ia dormir e segunda de manhã eu ia para um lugar que eu não queria ir, que me desgastava muito. Só que era de onde eu tirava o meu dinheiro. Muitos domingos eu ia para o hospital. E aí eu não entendia que aquilo ali era um adoecimento. Então deve ter muita gente por aí que está se submetendo a uma grande pressão, achando que não pode ser diferente. Só que a fala de Carol foi tão linda. Ela foi ensinada uma coisa. Em algum momento caiu a ficha de que ela poderia tentar diferente. E foi esse tentar diferente que conduziu ela hoje a estar alinhada, muito mais alinhada a quem ela é, trabalhando nesse alinhamento. A história da minha mãe é uma das histórias mais bonitas. Por isso que eu falo tanto de criação de realidade, sabe? Mamãe nasceu em Areias, numa casa de chão batido, de tábua, 13 filhos. Ela passou literalmente fome. E essa mulher decidiu que ia fazer diferente. E ela fez. Ela fez. Como ela chegou nesse lugar de... Ela falou, eu tenho que sair daqui. Agarrou-se com os livros, eu tenho que sair daqui. Nos últimos anos, ela conseguiu bolsa, porque era uma aluna muito aplicada. Muito aplicada. E foi a primeira da família a estudar, se formar e tudo mais. E os irmãos mais novos foram seguindo. Depois disso, abriu as portas, sabe? Lindo. Muito lindo, velho. E foi uma mudança de consciência. Às vezes você só precisa de alguém, né? Pra tipo, se espelhar. Um professor, uma coisa, um filme que a gente veja. Mas para quem está ouvindo agora, eu posso dizer assim, pode ser diferente. Pode ser diferente. Porque eu construí o meu trabalho e hoje eu já não... Há muitos anos eu não sei o que é síndrome do pânico. Enfim, eu acho que é um processo muito complexo e que envolve muitas áreas, né? E a gente passa ano em relação adoecida, ano em trabalho, ano em conexões com amizades completamente tóxicas e adoecidas, sem perceber que pode ser diferente. Mas pode ser diferente. E o processo ele está todo dentro. É dentro que a gente vai perceber que a gente pode mais, que dá para ser um pouco mais, que a gente pode transformar. Pode não ser tão fácil para uma pessoa ou para outra, depender de todo o seu histórico e, como ela falou, do território. Não só território de morada, território de família. Isso é muito louco, porque eu lembro que uma coisa que meus pais sempre trazem é que eu, desde pequena, falava para meus pais se separarem. Eu enxergava que a relação não estava boa, mas a minha mãe, uma mulher que mora numa região periférica, na década de 80, se separar era um peso. Então, também, assim, a gente está falando aqui de libertações e tudo mais, mas tem que lembrar também que uma carga da sociedade de, puxa, hoje, ainda bem que estamos abrindo esses caminhos para agora falar, não quero, não posso, isso aqui é violento, novela traz isso, né? Novela, hoje eu converso com meu pai completamente diferente, porque a novela chegou na casa dele de um jeito que dialoga mais do que eu militando ali, né? E sabe, É impressionante. uma coisa que eu acho que é perfeita para a gente trazer para o diálogo agora, a rede social. Como isso mudou, né, a comunicação das coisas e como isso bate na gente, às vezes, na maioria das vezes, de uma maneira muito pesada, né? Eu acho que rede social, eu sempre falo isso. Para mim, rede social é uma faca de 2 gumes, assim. Faz chegar informações que me conectam e me abrem espaço de consciência e de reconhecimento, né, de representatividade, de me tirar de alguns lugares e entender que aquilo é para mim ou que eu posso fazer diferente, mas é um lugar também que pode te adoecer. Mas eu estou falando muito da nossa condução de consumo, entendeu? Como a gente está consumindo esse espaço de rede social. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar com mais sabedoria, né? Esse lance de redes sociais é muito louco. Eu sou uma pessoa cringe, sou da época do Fotolog. Meus amigos a gente conhecia. Você é o barra o quê? Ah, é barra Carolis. Ah, barra não sei o quê. Na época da internet de escada. E é muito louco. Na pandemia eu achei uns blogs meus. E nele eu desabafava coisas que eu não imaginava. Então, quando veio esse lance da internet, eu acho que ela veio... Parecia que você tinha uma personalidade ali que ninguém... Você podia ser quem você é. Personagem, né?
sem ninguém acessar. Tipo, eu falava de coisas da separação, das tretas, e eu falava, meu Deus, deixa eu deletar esse blog aqui, né? Mas vinha nesse lugar meio da carência ali, né? De, tipo, preciso colocar ali que eu fiz alguma coisa. E aí eu lembro que dava meia-noite, todo mundo postava um rolê, né? Tipo, virava. E eu sempre era a última a postar, porque eu demorava, era o que ia chegar mais tarde em casa, que eu tava mais longe, não tinha metrô e tal. E aí eu tive uma virada também por conta da separação, que eu expunha muito, né? Eu, meu ex-marido ali e tal. Quando eu terminei, foi muito louco. Tipo, as pessoas vinham perguntar coisas. As pessoas printavam coisas dele para me mandar e falar, olha, você tá vendo isso? E depois que passou tudo, que hoje a gente é muito amigo e tal, ele veio com uma companheira que ele estava na época na minha casa, a Ilana conheceu também. E todo mundo começou a me perguntar também nas redes sociais. Por que ele tá aí na sua casa? Por que não sei o quê? Era como um amigo que em algum momento já se relacionou e tudo bem. E tá ali vivendo e ela também tá ali vivendo. Mas a sociedade... Sim, e aí eu sempre vou falar isso. Mas rola um estranhamento. O que a sociedade conduz, né? Tipo, a sociedade diz que não pode... E mesmo assim, nossa separação foi muito difícil, mas depois a gente deu, 10 anos junto, vários gostos em comum. Por que, né? O que isso implica e tal? Mas é isso, assim, a rede social me pressionou num lugar que eu falei assim... Eu mudei minha relação com isso também, porque eu falei, gente, eles estão realmente controlando a minha vida. Porque tinha uma pessoa que trabalhou comigo, fazia tempo que não vinha, e veio falar, nossa, porque ele está na sua casa, você... Eu falei, oi, tudo bem? Eu tô bem, e você? E como isso tá completamente ligado ao autocuidado, né? Esse lance de você, tipo, o outro vir falar sobre você, dizer sobre você, e você, aquela velha história do limite. E se você não se Exatamente. conhece, você permite a se duvidar. E a gente está o tempo todo se duvidando porque a gente está se comparando, né? A gente se compara, a gente... Pronto, E é aí, o lugar que eu acho esse mais rolê. tóxico. E aí, eu acho que é isso. Tipo, o normal é, não, você separar, você não falar, você não sei o quê. Como assim? E ter a mulher também como inimiga, né? Se ela é mulher do teu ex, por que você vai ser amiga dela? Sim. Esses dias eu tava em São Paulo, tava meu ex-marido com o atual dele, com eu e meu namorado jantando. E pra mim isso é super de boa, sabe? Maturidade é tudo, né? Gente, tem uma escritora que eu adoro, adoro o Instagram dela. Ela escreveu recentemente, conceder à opinião alheia o peso de uma poeira, sabe? E eu sinto que isso tem muito a ver com presença. Ilana falou uma coisa muito interessante sobre rede social, é que, gente, não só rede social, tudo na vida tem a ver com o nosso estado de presença. Se eu tô ali, passando o dedo feito uma maluca, que todo mundo aqui já deve ter passado por isso, né? Sim. Passando o dedo no Instagram feito uma maluca, ou seja lá onde, e perdendo horas e horas e horas, eu não tô na minha presença. A forma como eu lido com qualquer coisa, seja trabalho, relação, rede social, é se eu tenho presença comigo e compromisso com o meu bem-estar ou não, sabe? É muito desse lugar. E isso é autocuidado. Estado de presença é autocuidado. Eu acho que é um dos maiores, assim. Eu acho que meu filho me ensinou muito sobre isso. Sim. Sobre como estar presente ali. Tipo, estar com ele, não pegar o celular. Ele tirar o celular da minha mão, assim, pra mim foi o auge. Tipo, foi o E momento... escolher, né, Ilana? Porque às Sim. vezes a gente... tem muita essa história assim também, você achar que não tem escolha. Sim, a forma como você interage com a rede social é a sua escolha. Sim. É a sua escolha. A forma como você interage com comida, com qualquer coisa, é uma escolha. Mesmo que seja, às vezes, inconsciente, né? Mesmo que seja, né? E aí é onde entra, de novo, mais uma vez, a questão consciencial. É, Né? totalmente. E eu percebo isso, assim, essa coisa da presença. Minha gente, como isso é realmente transformador, assim, a gente realmente se colocar à disposição de estar presente naquele momento, de viver aquilo. Pronto, é outra coisa. Eu digo que, assim, a bicicleta foi um lugar de divisão de águas na minha vida. E a bicicleta traz isso. Você tem que estar atento ao que está rolando ali, porque a qualquer momento pode dar um BO. Mas essa presença de sentir o meu corpo, de sentir o vento batendo e o pé no pedal e sentir qual a força. Agora eu coloco mais força, agora eu coloco menos força. E é meio Estado de terapêutico. consciência, né? É muito engraçado, assim, que esses dias eu fui trabalhar e peguei uma moto, né, na volta. E aí, passando pela praia, tudinho que eu amo, né?
E aí eu olhando assim, poxa, eu podia ter vindo pra praia, né? Ficar um tempinho e depois ir pra casa. Aí mas tem um monte de coisa pra fazer. E aí fui só curtir, eu disse, mas eu posso curtir a vista. Aí eu peguei e fiquei assim, olhando pro mar. A intenção, né? Exatamente. Você ia passar por aquela vista de Que toda forma, E mas aí você eu- coloca intenção. Ai, meu Deus, o mar, sentindo o cheiro do mar. O mar tava belíssimo e tal. Aí depois a gente atravessou ali, passou aquela ponte que é do Rio Mar. E aí o rio, né? Que é outra água que eu gosto muito. E aí eu simplesmente, no meio do caminho, Chorando. abri os braços. Tu e a menina da marmita. E eu aqui, ó, fechei o olho, aí eu aqui, ó, de motoqueira. olho fechado, aí daqui a pouco eu abri, aí tava todo mundo assim, ó. Mas eu disse, esse é o momento que eu tenho pra curtir e relaxar um pouquinho. Aí fazia assim, ó, pro sol bater na minha cara, sabe? E eu disse, vai, ali eu tava presente. Exato, que lindo. E eu acho que é muito isso, de colocar a intenção, pra mim, é crucial, de você colocar a intenção naquele momento e muda tudo, velho, muda tudo. E que tudo pode ser um autocuidado, né? Tipo, isso porque é esse lance, né? Ah, o autocuidado é isso, não existe regra, né? Às vezes um respirar diferente. Ou, vou fazer um caminho mais longo, que a Porque é bicicleta mais também tá nesse gostoso, lugar. né? Vai ser, vou pensar mais, sabe? Vou conseguir, enfim. Enfim, eu acho que o grande recado é esse que a Alice deu lá no comecinho, do bem-estar ser bússola, de você entender e que não tem regra para esse autocuidado, que ele pode ser, que você precisa encontrar aí o que vai fazer sentido para você naquele momento e se permitir, né, colocar a intenção e presença e fazer a coisa do jeito que der, da melhor forma que puder acontecer. Ei, sabe de uma coisa? Eu acho que esse programa era pra ter a parte 2. Porque, minha gente, por incrível que pareça, vocês sentiram? Nada. Porque eu não senti. A gente já chegou no fim. É isso. Considerações finais das nossas convidadas. Um olhou para outra. Gente, é isso, assim, autocuidado é bem esse lugar que transcende qualquer rótulo, né? Autocuidado é compromisso consigo, né? De a gente conseguir viver a vida da melhor maneira que a gente consegue. E saber que nenhuma verdade é absoluta. Aquilo que a gente está vivendo agora é só a partir de uma perspectiva. Existem várias perspectivas. E crescer na habilidade de mudar de perspectiva e olhar para a vida de formas diferentes é autocuidado. Carol, se despeça dos nossos ouvintes. Eu acho que é se escutar. Eu acho que se escutar, a gente sempre sabe, assim, mas a gente tenta silenciar e deixa ser conduzido, se conduzir. Acho que esse é o principal, assim. E, Alice, como a gente te encontra aí na famigerada rede social? É bom, mas credo que delícia. Massa. Alice.maciel.amor. No Instagram. Olha esse arroba. É o arroba que mais ser, né? fofo do Recife. Sério, não dá. E o teu, Carol? É Carolis Pires, o Carolis com Y. E o meu, vocês já sabem, né? Ilana Costa, _, lá no final. Dá-lhe o teu aí, Surama. Tu tá famosa, né? Muito assim. O meu todo mundo já sabe, né, Morei? O meu é @surama.negromonte. E é isso. Foi esse o programa de hoje, essa delicinha de programa de hoje. E hoje vocês precisavam ver a cara da gente. Só faltou acender um incenso aqui hoje, viu? Foi, verdade. Mas é isso, muito obrigada por acompanhar a gente até agora. Todo mundo que ficou até o finalzinho. E Até o próximo programa. até. Tchau, tchau. Tchau. Essa é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. O programa Ser Mulher é idealizado por Surama Negromonte. Direção e roteiro. Surama Negromonte. Produção geral. Carol Pires. Apresentadoras. Surama Negromonte. E Ilana Costa. Captação. Recreative Lab.